Oiê! Oi! Seu gravador tá ligado já? Eu liguei agora, estou começando agora. Esse é o podcast Quando Eu Tava na Barriga da Baleia. Uma viagem às profundezas, nas entranhas, com um ponto de partida, mas sem destino certo. Mergulha com a gente. Eu sou a Monique. Eu sou a Estela. Quando eu tava na barriga da baleia... Quando eu tava na barriga da baleia... Nossa, quando eu tava na barriga da baleia... Eu não achava que eu precisava sair de lá. Oiê! Oi. Oi! Praticamente. Oi, vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa. Semana de fortes emoções, né? Foi pra você uma semana de fortes emoções? Foi. Eu tô sonhando muito, né? Como eu já aprendi com o meu maravilhoso Siddhartha. Mas, assim, ele não é meu, né? Seu não, nosso. Não. Ele não é meu nem nosso, porque assim, não é legal você usar pronomes pessoais pra se referir a pessoas, porque ninguém tem ninguém, né? Ninguém é de ninguém. Como é que é aquele livro espírita? Mas enfim, brincadeiras à parte. Ele falou pra mim, no livro dele, que eu tenho que anotar os sonhos. Assim que eu sonho, eu tenho que anotar. Sim. Porque se o seu cérebro recebe a informação do preciso passar essa pasta de dente nessa escova de dente, já tá errado, porque o seu cérebro já vai pensar assim, então eu preciso cuidar dessa informação aqui e não vou fazer o registro da outra. Por isso eu tenho um caderno que eu anoto todos os meus sonhos. O que tá acontecendo? Faz um tempo que eu tô me boicotando. Eu acordo, os sonhos, eles não são pra se esquecer, são sonhos que eu devia parar, olhar pra eles, pensar. Mas eu tô fazendo o quê? Eu acordo e falo assim, Foda-se. sonhei isso assim, tipo, sei lá, 5 da manhã, antes de acordar mesmo, né? Sonhei isso, eu não vou esquecer. Não anoto. Quando eu tô tomando meu café da manhã, minha filha, eu só sei com quem que foi a pessoa. Quando eu sei. Eu não tenho o que acrescentar porque eu passo pela mesma coisa, com a diferença que eu também tenho caderno de sonhos, mas eu tô boicotando ele já faz mais tempo, uns meses. Porque a verdade é que quando a gente registra, né, tipo, a gente tem que, de certa forma, lidar com aquela informação e pensar sobre ela e sentir e sofrer de novo. E aí, um sonho que não é registrado, ele não existe, ele acabou, ele passou. E eu escrevi isso hoje no meu caderninho. Documentar sonhos é não poder esquecê-los. O sonho não tem lugar na tua vida, por que você vai falar dele? Você se esquece que ele existe, mas ele tá lá. A imagem, ela vai se formando de novo na sua cabeça. E, de repente, quando você tá lá escrevendo, mais tipo, coisas, vem um detalhe, né? Tipo, daquele sonho, que é tipo, uma porta ou uma frase. Eu sonho com frases, tenho isso de sonhar com frases. E uma frase, e aí, tipo, quando você tá ali anotando, tipo, um monte de coisa meio banal, assim, de repente você lembra daquele detalhe e fala, nossa, que significa? O que significa isso? Eu vou contar só esse trecho do sonho que, quando eu fui contar ele pra outra pessoa, eu lembrei desse pedacinho. Que foi assim. Eu, tipo, entrei, tava com os amigos e os amigos entraram, tipo, num bar. E eu tava, tipo, meio que sempre atrás deles e eles estavam sempre escapando, assim, sabe? Uma coisa, assim, de desencontro e angustiante. Eu não conseguia sair, tipo, eu tropeçava no garçom que tava carregando umas coxinhas. Eu ia descer de um negócio e, tipo, cada passo que eu dava destruía alguma coisa. Só que eu não tinha tempo de consertar, nem de avisar ninguém que eu tinha estragado algumas coisas ali, porque eu tava com muita pressa atrás desses meus amigos. E aí, tipo, eu conseguia finalmente sair de alguma forma e ir pra rua atrás deles. E aí, tipo, de repente, o dono desse bar vinha atrás de mim e me batia com umas folhas, uma coisa assim, bem estranha. E me jogava uma praga, uma coisa assim, sabe? E falava que tava fazendo isso porque eu tinha estragado coisas no bar, alguma coisa assim. No bar. Eu dizia assim pra ele que o que eu tinha feito tinha sido sem querer, mas pior era ele que tava fazendo isso comigo de propósito. Passada! Eu, tipo, oxe, eu dou lição de moral no sonho que eu não dou na vida real. Você sonhou com ensinamento e tanto, né? Ele, tipo, me agrediu, me ameaçou. Eu não fiquei com medo, ainda joguei pra ele que, tipo... Que ele tava muito equivocado na ação dele e que ele era um miserável. Exatamente. Ele tava escolhendo conscientemente ser um escroto comigo. Alguma relação com a sua vida? Nossa, eu não sei se eu vou explicar. Quando eu tava na barriga da baleia, eu não percebi que eu tava vendo a Bolívia. Simplesmente nós descobrimos
minúsculas lagartas verdes, finas e com um movimento de coisinha que você não gosta, minhoca. Não sou eu que não gosto. Larva. Ah, não. Não é você que não gosta de larva? Mas minhoca eu tolero. Eu não tolero é aquela do lixo, aquela branquinha que um dia vai me comer. Aquela eu não tolero. É, que é pra onde a gente vai, né? Pra barriga dela. Sim. É uma larvinha verdinha que dizem que vai virar uma borboleta depois, mas ela é muito essa é minúscula, super bonitinha, muito que vem no pequena. alface, né? Que você vê lá o alface furadinho, vai procurando e ela tá lá. Mas ela fez um estrago na nossa horta. Ela comeu várias plantas, ela acabou com o manjericão, ela acabou com o pé de hortelã. Nossa, cara. Mas foi assim, de um dia para o outro, deram várias e elas começaram a comer. Que triste, amiga. Mas eu tô pensando na perspectiva da lava. Ela deve ser bem saudável, né? Porque, tipo, imagina, ela se alimenta de coisas orgânicas, verdes. Você tá no time dela? Não tô no time dela. Eu tô só querendo que você reflita que a sua horta, o seu canteiro de ervas, ele agora tá numa fase ruim, mas ela tá numa fase boa. Na verdade, eu acho que a fase boa dela mesmo vai chegar quando ela criar asas e voar, né? Eu fiquei muito chateada com as larvas. Eu fiquei chateada mesmo. E aí eu confesso que algumas eu até matei. Aí depois eu pensei assim, cara, eu tô matando futuras borboletas, né? Nossa. Aí eu fui lá no grupinho do Facebook, gente, me ajuda, o que eu faço? E muita gente fala, não mata, porque elas são borboletas, elas são boas para o equilíbrio, e nananã, então eu vou parar de matar. E aí eu decidi que eu vou colecionar essas lagartas verdes até o momento que eu levar elas para outra planta. Uhum. E aí, segundo os cientistas do Facebook, ela se adapta bem comendo qualquer verde. Não precisa ser o meu manjericão que eu tô cuidando. De repente você podia fazer uma estufa com alguma coisa verde lá dentro e colocar elas lá. Você deixa só um buraquinho pra ela já sair borboleta e você faz uma plantação de borboletas. Tá vendo como o ser humano é estragado? Você já tá querendo controlar a vida das lagartas. Quando eu coloquei no Facebook, gente, o que é que eu faço pra acabar com essas lagartas? Aí uma pessoa respondeu assim, ó, dá logo um tiro. Bem, como em qualquer grupo do Facebook tem uma polarização entre uma pessoa que quer dar um tiro e uma pessoa que acha melhor não. Não é isso o Brasil hoje em dia? É o Brasil, mas agora eu tô aqui pensando que se eu tivesse com uma arma na mão em frente ao presidente do Brasil, se eu ia pensar, dá logo um tiro ou melhor não? Eita porra! Porque eu, teoricamente, sou do time do melhor não, né? Nossa, não, pelo amor de Deus. Não precisamos falar sobre. Quando eu tava na barriga da baleia. Mas sabe, essa coisa da lagarta, ela fez um ciclo de pensamentos em mim, assim, que eu sei que eu fui parar na Bíblia, sabe? De tipo, antes as pragas que as pessoas rogavam eram pragas. Cara, mas o conceito de praga, eu não sei. O que é uma... Por exemplo, eu tô em muito grupo de planta no Facebook, né? Tô em muito grupo de praga. Tô em muito... De praga é o próprio Facebook, é um grupo de praga, né? Tipo, mas dentro do grupo de pragas Facebook, eu tô dentro do grupo de praga. E as pessoas conseguem brigar e ser estúpidas. Tipo, a pessoa posta uma samambaia, tá saindo da depressão. Chocante. Posta lá a samambaia não tá muito bem? Não tá muito bem. Vai um idiota embaixo e escreve, nossa, melhor matar, jogar fora logo essa merda que tá... Ai, porque você tá sendo insensível, gatilho. Gente, tipo, é uma Meu samambaia, Deus gente, do pelo amor de céu. Deus. É impressionante. Mas assim, impressionante. é uma coisa que é só assim, de delicadeza, pensar que tá falando com uma outra pessoa, né? Porque se fosse... Mas né? A internet dá essa escondida no ser humano, né? Dá a liberdade de ser escroto, né? Assim, tá falando com por que perfil. você vai falar mal da samambaia de uma pessoa que tá... Sabe? Mas aí nesse grupo de planta, perdi o foco de novo, às vezes aparece uma pessoa falando assim, com uma foto de uma planta. Ai, encontrei essa plantinha. É planta ou é praga? Aham. Assim, tipo, a pessoa achou a planta no mato. Levou pra casa. Porque achou bonita, porque achou frondosa, porque a folha tem um bom... Importa qual que é o nome, é exatamente aquela coisa da gentocentricidade. Se é planta ou praga. Quem que decide se é uma planta ou se é uma praga? Somos nós. Eu não tô falando assim, porque, tipo, existe a plantinha que se você colocar uma, tipo, ela vai invadir o quintal e vai matar as outras e etc, etc. Que eu acho que, tipo, isso é o que é realmente uma praga, né? Tipo, a planta que ela se multiplica muito rápido e mata outras. Mas existe aquelas que, tipo, só porque elas não têm um nome e não estão à venda na loja de plantas,
elas não são consideradas uma planta pelo ser humano lindo, maravilhoso, que vai colocar sua planta dentro de um vaso na Santa Cecília. Pelo amor de Deus, gente. Sabe? Que sabe tudo sobre planta, tá? Tudo. Porque o ser humano sabe tudo sobre planta, catalogou todas, entendeu tudo, todos os tipos de nervuras, todos os tipos de transporte de seiva e tal, entendeu? A gente é muito arrogante, amiga. O ser humano é muito arrogante. Esse negócio que você falou da plantopraga, e fora as plantas que por alguns são tidas como praga e por outros são tidas como planta de cura, por exemplo, sabe? Eu já tô imaginando, o nome do episódio vai ser A Praga do Facebook. Ou Planta ou Praga. Eu lembrei agora que eu fiquei com um menino que chamava Planta, lembra? Em BH. Planta, se você estiver ouvindo isso, mostra o podcast pros seus amigos. Saudades. Eu gostava muito do nome dele. Mas enfim, vamos continuar o assunto pra gente não perder o foco. Planta, eu acho bonito uma pessoa chamar planta, gente. Então, plantopraga. Aí colocaram lá uma foto de uma planta, mãe de mil, ou tem gente que chama de aranto, enfim, ela tem vários nomes. Ela, tipo, se espalha muito rápido, ela vai soltando um monte de mini florzinhas assim e vai se espalhando no jardim todo. Em um segundo, ela, tipo... Em um segundo, não, mentira, caralho. Tô zoando. Toma conta de tudo e tal. Só que ela é uma planta de cura. Ela tipo, chás para tumores, entendeu? Chás para infecções graves no intestino, infecções graves no estômago. Como que é o nome dessa planta? Aquelas que vai tomar só porque é hipocondríaca, que acha que tem todas as doenças. É mãe de mil ou mãe de milhares. E é isso, né, Brasil? Mas eu vou pensar bastante agora sobre essa coisa das plantas. E das pragas? Quando eu falei praga, eu tava pensando nos bichos. Sim. Porque assim, pensa, amaldiçoar alguém, amaldiçoar uma família nos tempos bíblicos, era você jogar praga, né? Tipo, você amaldiçoar alguém, desejar o mal, é porque toda a plantação dela ia ser tomada por pragas. Ah, que incrível, amiga. Eu nunca tinha pensado nisso. Rogar praga, né? Isso, por quê? Porque é um bagulho que, véi, você não consegue tomar conta da praga. A praga que toma conta do que quer que seja. Então, praga vem disso. Ai, meu Deus Quer do dizer, céu. A praga, ela é o fim do mundo. Ela já foi o fim do mundo várias vezes na Bíblia, eu acho. Não tenho certeza. Não, eu acho que não foi o fim, mas desculpa, eu tive agora uma epifania. Meu sonho, amiga, que o cara veio me rogar uma praga e me bateu com umas plantas. Com umas plantas! Por que ele me bateu com umas plantas e me roubou uma praga? Ai, que horror, eu quero muito bater nele. Mas eu não fiquei com medo dele. Eu acho que a gente não ficar com medo quando uma pessoa rouba uma praga na gente, a gente fecha a porta. Já fecha o corpo. Não fecha? Com certeza. Mas eu acho que eu preciso começar a ler a Bíblia pra continuar fazendo esse podcast. É porque agora você falou isso, a gente não pode. A gente tá muito desinformada, amiga. O mundo acabou várias vezes. Não acabou várias vezes, ele acabou uma vez só, eu acho, não foi? Segundo a Bíblia. Dilúvio. Amiga, eu acho que o mundo acabou várias vezes. Dilúvio, incêndios, pragas, tiveram vários fins de mundo. Não, mas o negócio das pragas foi o negócio do Egito lá. Olha, eu vou estudar pra não falar besteira, eu vou começar a ler a Bíblia, sério. Eu vou começar. A Bíblia é muito legal. A minha mãe, ela me mandou vários áudios na semana passada, porque a minha mãe é evangélica, né? Cara, você tem sua mãe, você pode perguntar tudo pra ela. Pergunta pra ela depois quantas vezes acabou o mundo. Não, amiga, pelo amor de Deus, eu não preciso perguntar. Ela me fala sem eu perguntar e sem eu querer saber. Ela me mandou vários áudios de uma irmã da igreja que ela tava falando sobre o Apocalipse. Era um estudo sobre o Apocalipse. E tipo, como eu me interesso pelo Apocalipse, né? Porque... não sei qual o motivo, talvez por essa sensaçãozinha que a gente tá sentindo de apocalipse, né? Essa sensação assim parecida com o fim do mundo, algo assim de longe que te lembra o fim do mundo. Não sei, tipo, aquecimento global. Um climão. Não sei, extraterrestre chegando, coronavírus, coisas assim. E aí eu falei assim, vou ouvir isso daqui, né? E aí, tipo, foi muito louco, porque assim, né, eu cresci, assim, até os meus quase 13 anos na igreja, né? Eu ouvi mas é engraçado, sabe? Porque, por exemplo, essa senhora que tava falando as coisas... Não é aquele evangélico que a gente tem raiva, sabe? Que é aquele da bancada evangélica. É tipo aquela senhorinha que tá falando as coisas e tipo, você vê que ela estudou o bagulho mesmo, que ela tá explicando. Óbvio que tá explicando. Ela tem uma sabedoria ali também, né? Tem. E experiência de vida. E eu não sei por que eu tô falando tudo isso, mas foi porque... sim, por causa desse estudo. Sua mãe te mandou o áudio do Apocalipse. Só que daí ela se empolgou, porque eu nunca ouço as coisas que ela manda, mas como esse eu fiquei com vontade de ouvir, assim, eu sei que eu ouvi. E eu ouvi. Não todos, porque eram muitos, mas eu ouvi quase todos. E minha mãe se empolgou, me mandou mais uns 20. Eu falei assim, não, vai com calma, querido Zé, não é assim também. Eu tô tendo uns pensamentos, assim, sobre religião, sabe? Um dia desse eu fui dormir e me
veio assim um pensamento, sabe? Jesus, né? Tipo, essa pessoa que morreu tão jovem. Ah, eu pensei. Você pensou nele também? Também? Cara, eu pensei nele, cara. Eu pensei assim, cara, tipo, esse cara devia ser muito firmeza. Ele devia ser um cara mesmo muito legal. Ele era. Eu senti... Não, eu sei de fontes seguras. Ah, é? Tipo... Não, brincadeira. E ele, tipo... Mano, o cara era uma firmeza, tá ligado? E a epifania que me veio, assim, na cabeça foi, tipo... Jesus, veja bem... Não... Tô acompanhando. Tá, eu tô pregando aqui. Vai lá, amiga. Acho que eu vou criar uma religião aqui agora. Jesus não inventou o cristianismo. Cara, claro que não. Jesus não criou o cristianismo e nem o cristianismo, e nem a religião. Ele nem criaria. Isso. Fim da história. Fim. Acabou. Não quero falar mais. Mas assim, eu acho que Jesus ia estar se remoendo na tumba se ele soubesse o que fizeram com tudo isso. E ainda em nome dele. É triste. É uma história triste. É uma história triste. Não, assim, na real, na moral, vou te fazer uma pergunta na moral. Você acha que o ser humano tá caminhando para o seu fim? Como espécie, lembrando que a gente é só mais uma espécie vivente na Terra, num planeta, num eco-mundo. Eu acho que o ser humano, não vai acabar. Vou lançar aqui uma teoria da conspiração que eu juntei as informações e criei ela. Então eu acho que é o seguinte. Ah, então você é autora, então você fica à vontade pra falar sem ser cancelada também. Eu sou autora, só que depois que eu criei essa teoria da conspiração, eu já vi filme, já vi gente falando isso. Então, assim, é uma coisa que tá pairando no inconsciente coletivo, né? Eu acho que a gente caminha pra uma destruição do planeta muito triste, assim, de um dia, mesmo uma coisa assim... Eu ia falar pós-apocalíptica, mas é no sentido sabe assim, das coisas virarem deserto, de tipo, não tem mais água. Assim, é real que a água está sendo negociada. É real que, tipo, não vai ter água potável para as pessoas daqui a uns anos. Tipo, a gente vive como se fossem dadas e como se fossem eternas, porque o capitalismo parece que, tipo, é essa coisa que sempre vai produzir coisas para o nosso bem. E como se os bens naturais fossem inesgotáveis, sabe? Então, tipo, é real que o aquecimento global tá gerando refugiados do clima, tipo, pessoas que perdem o lugar que elas vivem por causa de inundações, por conta de fogos e coisas assim. E isso, tipo, tá piorando aos poucos, né, assim. Então, a minha teoria é que, tipo, vai piorar muito e que vai dar uma merda muito grande, mas, tipo, não vai acabar porque existem pessoas bilionárias no mundo. Existe o Elon Musk que tá, tipo, dando um jeito de morar em Marte, que tá vendendo terreno, comprando terreno, construindo casa em Marte. Tô zoando, mas é mais ou menos isso a intenção. Quando daqui não sei quantos anos, 50, 100 anos, o bagulho ficar, tipo, insustentável... Muito doido. Os bilionários vão pra outro planeta, cara. Tipo, eu não tô falando que vai ser amanhã isso, entende? Mas, tipo, é óbvio que eles estão ligados. E a minha teoria da conspiração, que eu criei, mas que não é minha, é da minha autoria, porque muita gente já criou, é que as visitas de extraterrestres são, na verdade, o ser humano no futuro que conseguiu voltar no tempo. Como que... Deve ser, tipo, quase um passeio turístico, assim. Tipo, olha, a gente vai lá viajar no tempo e ver o que a gente perdeu, porque a gente foi um bando de imbecil do caralho. Idiota. Porque eu duvido que Marte, ou seja, a porra do planeta que eles estão agora, seja tão legal quanto aqui. Eles devem viver em bunkers. E, tipo, a gente tem coisas lindas, a gente tem a natureza e, tipo, é isso. Acho que eles não têm nada disso onde eles vivem. Mas a gente tem, por enquanto, e só um pouco, né? Porque eles estão, tipo, acabando com tudo. Exatamente. Não, a conclusão de tudo é que a gente é muito ruim, né? Independente da gente acabar ou não, a gente é muito ruim. Nós, seres humanos e humanas. Eu acho que a gente é ruim e bom, né? Sei lá. Não, esses dias eu tava contando pro pessoal lá do Que Nada Comigo, a gente tava na plataforma maravilhados, porque estavam passando muitos golfinhos, eles estavam dando um show pra gente. Tipo assim, ninguém conseguia virar as costas e ir embora. E aí eu fui contar pras pessoas que eu vi um vídeo de uma baleia que, tipo, comeu um caiaque com 2 mulheres, e daí ela viu que eram 2 mulheres, né? Tipo, 2 pessoas, e cuspiu de volta. Sim. E também, na mesma semana, uma outra baleia, não a mesma, ela deu uma mordida num fotógrafo, mas aí ela logo, rapidamente, viu que era um ser humano e devolveu pro mar. E eu falei desse jeito. Tipo, não quero saber disso. Eles falaram, tipo, nossa, não, imagina, viram que era ser humano e devolveram. Não fala assim. Eu falei, gente, é claro, vocês acham que baleia pensa que gente presta?
Gente, não presta, a baleia sabe. Mas acho que é isso, né? É praga, né? Acho que a gente podia ouvir esse áudio aí, você não acha? Eu acho que a gente podia ouvir esse áudio, sim. Bom, então agora a gente vai ouvir aqui o áudio do nosso ouvinte Guilherme, também conhecido como Gui. Oi, gente, tudo bom? Muito legal participar do melhor podcast do Brasil. Muito obrigado. A questão, a aflição, o pensamento que eu quero dividir com vocês e ouvir de vocês é um negócio que eu tenho pensado, que é essa coisa de como a gente mapeia o mundo com o corpinho, sabe? Como a gente vive a topografia, sabe, da vida, dessas coisas, das experiências com o corpo como mediador. E nisso a gente elege partes, a gente elege experiências na vida, não sei. E essa escolha não determina, mas tipo, orienta muito da forma como a gente vive, né? Eu queria que vocês me dissessem, se vocês pensam assim também, por exemplo, a visão, pessoas que se orientam muito na vida pela visão, ou pela fala, ou pela audição, pelo tato. Sabe, pessoas poetas, pessoas dançarinas, pessoas pintoras e desenhistas, sabe? Se vocês sentem isso em vocês, o que vocês pensam disso na vida? Muito obrigado, gente. Beijos e beijos. Meu Deus! Oh my God! Oh my God! Cara, é muito louco. Eu acho que não tenho pensado muito sobre isso. E que delícia essa questão, que agora eu tô aqui pensando sobre elas. Então, eu fiquei surpresa também com pra que lado o pensamento foi, porque eu acho que, na verdade, eu nunca tinha feito esse tipo de raciocínio, assim, né, do que ele fala da topografia no mundo e de como a gente vai criando caminhos no mundo através do modo como a gente se relaciona com ele e esse modo como a gente se relaciona com o mundo não é subjetivo necessariamente, pode ser através de coisas palpáveis, tipo visões, né, pessoas que conseguem se guiar mais pelo que vê e gente que consegue se guiar mais pelo que escuta. E eu não sei em qual eu me encaixo. Eu também não. De verdade, não sei não. Eu tenho uma coisa com a audição que é assim... Às vezes, a minha audição fica muito sensível. Do tipo... Se, por exemplo, eu tô num ambiente, assim... Que tem muita gente, eu sei que faz... Vamos tentar lembrar como era isso, né? Se eu tô num ambiente, quando existia isso, com muita gente, e tipo... E se, tipo, a minha atenção vai pro som que as pessoas estão fazendo, de burburinho, de blá 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 blá, eu não consigo mais meio que tirar a minha atenção daquilo e aquilo começa a me dar uma certa agonia. Tipo, eu não gosto de ambiente muito barulhento. Eu também, eu fico completamente transtornada. E tem gente que fica muito bem com isso, né? O som, sabe quando você ouve música no celular? Uhum. É meio estridente, sabe? Uhum. Eu não consigo esse som, tipo, que vem do celular, assim, muito estridente, me dá um negócio no ouvido. Mas os sons de um ambiente, eles, tipo, acho que é uma coisa importante pra eu me sentir bem ou me sentir mal, sabe? Eu também. Tipo, inclusive a música, assim, tipo, não é que eu sempre fui uma pessoa que, assim, não é que eu não gosto dessa música, eu não consigo estar num lugar que tá tocando essa música. Pra mim é, tipo, isso é várias músicas, mas especialmente música eletrônica. Dá muita angústia, uma martelada atrás da outra, é uma batida constante no seu ser, na sua alma. Eu me sinto dentro de uma fábrica, parece que a fábrica, tipo, as máquinas ficaram loucas e aquilo virou uma música, e tipo, por que eu vou gostar de estar aqui? E acho até que, tipo, falando assim de uma perspectiva quase espiritual da coisa, eu, tipo, já tive alucinações auditivas, né? Lembra aquela vez que eu comecei a ouvir uma banda tocando música indiana e não tinha nada, né? Era uma alucinação. Zumbido no ouvido, tem zumbido no ouvido. Também tenho muito. Mas aí, tipo, parece que alguém chegou assim do seu lado e tocou um diapasão. Faz tum, e tipo, eu faço tipo, muito estranho. E passa logo, assim, mas é tum. Ok, tô aqui. Acontece isso comigo às vezes. Eu acho que em certa medida acontece com muita gente. Esse apito no ouvido é uma coisa de frequência mesmo que Eu rola. acredito. A gente tá muito teórica da conspiração hoje, mas eu acredito. Mas não, teórica sem fundamento teórico, né? Adoro. Claro, não. Ó, da conspiração é sempre sem fundamento, amigo. O fundamento é fontes, cabeça, minha. Mas... Puxando essa pergunta do Gui, voltando para a pergunta do Gui, né, que ele falou uma palavra muito interessante e que eu achei inusitado dentro dessa pergunta, que é a topografia, né?
dessa topografia que a gente vai criando através de diferentes maneiras que você se relaciona com o mundo, com a existência. E olhando para essa pergunta desse jeito, sobre o viés da arte, por exemplo, do impulso criativo, e aí jogar essa coisa das topografias que pessoas vão desenvolvendo e propondo ao mundo, através de como se relaciona, é uma perspectiva diferente que acolhe todos os seres. O que eu crio, o que você cria, altera também altera a topografia, né? Isso, e dá relevo pro mundo, dá relevos diferentes, Cria sim, planícies, planaltos, vales, montanhas e abismos. É porque, tipo, ele fala de uma perspectiva diferente, né? Tipo, ele não fala de uma perspectiva cartesiana, né? Tipo, é quase uma perspectiva de sonho. Porque, tipo, a gente é muito da cabeça, né? Tipo, eu penso o mundo, eu, tipo, entendo o mundo, eu, tipo, reflito sobre o mundo. Eu analiso o mundo. E, tipo, a gente vê o mundo, a gente ouve o mundo, a gente sente o mundo. Sente, cheira o mundo. Lambe. Atualmente não pode lamber, mas... Exato, é disso que ele tá falando. E o que a gente faz, o que a gente produz, deixa como se carimbasse, né? Tipo, se deixasse um relevo, que é isso que você tá dizendo. Deixa uma marca. Não são estímulos que a gente tá acostumado a sentir, né? A gente caiu numa armadilha de achar que só a pré-escola precisa de crianças sentindo a tinta na mão e a grama no pé e a terra no joelho, na cara, no nariz, no olho. Conforme a gente vai crescendo, tendo que se tornar útil para o mundo, né? Útil sob uma outra uma perspectiva de utilidade para o capital, a gente vai cortando todas as outras possibilidades de topografia, de formas de imprimir no mundo e de deixar que o mundo imprima em você. Nossa, muito bonito. Eu gostei muito disso. A gente tá, tipo, muito recebendo a realidade através do feed, através da Netflix e através do feed. E através do Netflix. E que, vamos dizer aqui um segredinho, isso não é a realidade. Se é que ela existe, tá bem longe dessas duas coisas. Verdade. E acho que é isso. Incrível, Gui. Obrigada por essa reflexão. Eu vou sair dessa ligação pensando o que eu posso fazer pra quando, tipo, eu sentir que eu tô meio vazia, em vez de eu só decidir ler um livro, tipo, quais são as outras coisas que eu posso fazer, sabe? Tipo, ir ali, sentar embaixo de uma árvore, 15 minutos e olhar. Tipo, ou o que você aprendeu essa semana observando as lavas, os bichinhos que estavam comendo seu manjericão, sabe? Amiga, lava é do vulcão, larva é da planta. Obrigada. Eu confundo. Eu falo cada hora uma de um jeito. Normal a gente confundir algumas coisas. Avril Lavigne. Lavrar. Lavrar já é outra coisa, entendeu? Lavar. Tudo bem. Eu achava quando eu era criança que nublado e dublado eram duas palavras coringas que você podia usar como você bem entendesse. Tipo, o céu tá dublado e o filme é nublado, tranquilamente. Eu acho que quando eu te conheci, você ainda falava que o céu tava dublado. Eu falo ainda às vezes, eu gosto de trocar. E eu quando era criança, eu gostava de falar trabiceiro, porque eu achava que se eu colocava a minha cabeça, só podia ser um trabeceiro. Sim, então, a minha epifania da semana eu quero compartilhar, curta. Não vou dizer epifania, mas foi o tapa na cara da semana. Tapa na cara da semana. Simplesmente teve um belo dia, eu olhei pra areia, olhei pro mar e olhei pra maré e pra distância que tava, porque a maré tava muito baixa, então o mar tava muito recuado, tinha mais areia do que água. Mais areia do que água não, se for pensar na perspectiva de que a água vai até a África. Tem pouca água pra nadar, então que bom que a maré tá baixa, que ótimo, que maravilhoso, eu vou entrar. Menina, achei que ia fazer o percurso em 5 minutos, fiz em meia hora, porque cada onda, cada lavada na cara que eu levei, cada tropeção que eu dei dentro do mar, que tava uma corrente, um vento, uma turbulência lá dentro, e o que eu achei que eu podia fazer planos em relação ao mar. Fui arrogante. Ah, mais uma arrogância do ser humano. A natureza tá aqui pra dizer isso pra gente. Quer dizer, não se programe em relação à natureza. E aí, não se programe em relação ao mundo. E a natureza é o quê? A vida. Você fazer planos é uma perda de tempo. Pode dar certo, pode não dar, não depende de você. Você acha que depende de você, mas não depende de você. É um grande aprendizado, sua epifania. Eu acho que vai ficar tudo muito sábio, num tom muito, muito de ensinamento, se a gente finalizar
o podcast de hoje assim, com esse pensamento. Não façam planos, não sejam arrogantes, porque vem as larvas. E comem tudo! Vem as lavras e lavas que comem tudo que você cultivou tão arrogantemente por tanto tempo. É isso. Miga, então tá, amiga. Então é isso. Um beijo. A gente se despede. Eu me despeço de você e de todos os nossos ouvintes e ouvintas. Beijo, amo vocês. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Não, só ia dizer assim que você ficou com planta e eu fiquei com um monte de praga. Ai, amiga, que péssimo. Tipo, tudo isso pra isso.